casa, guardou a tua família, guardou a tua saúde, guardou o teu caminhar, te fortaleceu, mesmo que você tenha chegado aqui hoje em cacos, mas o Senhor te trouxe esse lugar para te renovar, para te restaurar, para te fortalecer, para te dizer: olha, eu sou contigo. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor, Ele não esquece de nós. Não esquece de nós. Amém? Eu te convido nessa noite, juntamente comigo, a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8. Essa palavra o Senhor tem falado muito comigo ao decorrer dos dias, porque, irmãos, às vezes as pessoas nos dão conselho, nos dão palavra de consolo, mas onde vem a palavra de vida é da Bíblia, é da palavra do Senhor. Talvez o que você esteja passando, as pessoas podem te orientar, trazer uma palavra de Deus para a sua vida, mas quando você vai e fala com o Senhor: meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Claro que o Senhor vai nos usar como instrumento, mas Ele quer a intimidade na palavra. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, no seu versículo 35. E diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta: a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou por certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor por essa palavra. Amém? Essa palavra que é vida e eficaz. Então o apóstolo Paulo, ele vem fazendo essa declaração aos romanos e ao mesmo tempo perguntando: o que pode nos separar do amor de Cristo? Então essa é uma pergunta que hoje eu trago para a minha vida e que você possa refletir nisso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor nos resgatou das trevas para a luz, para que nós também sejamos luz. Porque quem está em Deus, irmão, tem que refletir a luz do Senhor. E para isso que o Senhor nos resgatou. De que forma que eu vou expressar uma luz? Tendo amor pelo meu irmão. Expressando o que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. Morreu por mim e por você. Hoje nós estamos aqui no simbolismo de ceia. Quando Jesus foi até aquela cruz do Calvário e morreu por mim e por você, e derramou o seu sangue precioso pelo meu e pelo teu pecado. O Senhor nos resgatou com o seu sangue precioso. Ele morreu naquele lugar e disse: eu me culpo por eles. A culpa está sobre mim, não está sobre eles. E é tão lindo quando ele está lá naquela cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Aqueles que estavam dizendo: mata Jesus e solta Barrabás. Jesus olhou para aquela situação e se deu por amor. E é isso que eu preciso fazer. Quando eu vejo meu irmão numa situação difícil, eu preciso olhar para aquela situação e imaginar: eu preciso estar junto com meu irmão. Talvez eu não possa fazer muito, uma condição financeira eu não tenho, mas eu posso orar pelo meu irmão. Chegou ao nosso conhecimento da nossa irmã Monique. Talvez você não pode ir até lá onde ela está, mas à noite, quando você dobrar o seu joelho, você vai lembrar: tem uma irmã em Cristo, era da nossa igreja, mas hoje ela está passando por uma situação difícil. Senhor, eu creio em nome de Jesus. Declare a palavra. O Senhor foi com aquele centurião que chegou até lá e disse que o servo dele estava doente, mas bastava uma palavra que aquela situação ia mudar. E aquele centurião nem era da mesma fé que Jesus, mas o Senhor olhou para ele: como é grande a tua fé. Então o Senhor requer de nós situações onde nós também tenhamos fé, né? E às vezes a gente vê a situação na nossa vida tão ao contrário, irmãos. A gente olha assim,
Senhor, como está difícil. Como está difícil resolver tantas coisas. Mas eu preciso te amar. Eu preciso te amar para olhar essa situação e crer que o Senhor vai mudar todo o quadro. E era isso que Paulo fazia quando ele chegava em situações difíceis. Né? Quando ele chegou naquele naufrágio em Atos 27, aonde o anjo falou com ele: olha, vocês vão até se afogar, mas não vão morrer. Ninguém vai morrer. Paulo se agarrou naquela palavra do anjo. Mas o rapaz que dirigiu o barco falou: cuidado, todos vão morrer. Em quem eu estou dando crédito? É a palavra de Deus, mesmo em tudo difícil? Ou aquilo que as pessoas estão falando ao meu redor? Eu sempre falo isso, irmão, a probabilidade às vezes da gente olhar e ver aquilo tudo e alguém vir com uma palavra negativa, às vezes a gente ouve mais do que quando a gente recebe uma palavra de bênção nesse lugar. Às vezes pessoas são usadas para ministrar sobre as nossas vidas, a gente toma posse aqui, mas quando chega ali fora e vê uma palavra contrária, aquilo nos traz uma dúvida. E às vezes é isso que o Senhor não quer de nós, é a gente ter convicção daquilo que o Senhor falou. Porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir as promessas dEle sobre as nossas vidas. Né? E vem dizendo aqui no início, no 8:28, e diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui não está dizendo algumas coisas que vão contribuir, é muitas coisas. E às vezes essa situação adversa vem na nossa vida, como vem declarando aqui, a perseguição, a fome, a nudez, para saber aonde está o meu amor e o teu amor. Como Isabelle falou aqui, se verdadeiramente está no Senhor. É muito fácil a gente às vezes olhar que está no Senhor quando tudo vai bem, mas quando a situação começa a apertar um pouquinho, a gente fica às vezes falando: Senhor, tu está no negócio? O Senhor está no controle? E o Senhor diz que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu preciso entender isso. Quando a situação diversa vier sobre a minha vida, eu preciso crer nisso, irmãos. Foi falado aqui nessa noite sobre oração. Eu quero te dizer, irmãos, às vezes você está aqui nesse lugar, o pastor é usado, alguém que sobe aqui é usado. Tem grupos que as pessoas colocam oração, e quanto isso é importante, irmãos. O quanto isso é importante. A gente tem um grupo do Rede de Mulheres, aonde ali a gente ora, e a gente ora pela igreja, pelos pastores, por todos da igreja, e a gente ora pela nossa família. Tem reunião às vezes que a gente está e a gente ora pelos enfermos, pela família, pelo presidente, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito sobre os seus efeitos. Sabe, irmãos, e por esses dias aí, há um mês atrás aproximadamente, aconteceu uma coisa na minha família de muito choro, de muita vergonha. E eu falei: Senhor, nós estamos no Senhor. Isso tudo aconteceu, Senhor, mas a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor vai restaurar. O Senhor, Ele vai transformar, porque quem faz a obra é o Senhor. Às vezes a gente quer a nossa bênção, a nossa vitória na nossa hora. E é no nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque existem dois tempos, o Kairos e o outro é o Cronos. E a gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender. Então eu me lembro quando teve no início do ano, teve aqui os 12 dias, e eu declarei, não me esqueço aquilo que eu apresento diante de Deus: Senhor, esse ano vai ser um ano de salvação na minha família. Eu declarei: Senhor, vai ser um ano de salvação na minha família. Pode até ser só um se converter ao Senhor, mas vai ter salvação. E às vezes a gente não entende como vai ser o proceder de Deus, porque a forma de Deus agir e trabalhar não é do nosso jeito. Irmãos, e o Senhor fez aquela situação toda, e eu ali falei: Senhor, tudo está no Teu controle, porque a minha família pertence ao Senhor, a minha parentela pertence ao Senhor. E ao dormir eu falo: Senhor, cobre a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, todos, Senhor, e a minha parentela com Teu sangue. E é importante, irmãos, você declarar isso, cobrir a sua família em oração. Cobrir, irmãos, cobrir os seus vizinhos em oração, cobrir aqueles que te cercam ao teu redor em oração, porque o Senhor guarda, irmãos, o Senhor guarda. Sabe, em meio àquela situação, muitos disseram: vai morrer, já morreu, está paralítica, não vai andar. Irmãos, eu quero te dizer que está muito bem, graças a Deus, está andando, está buscando ao Senhor, foi para a casa do Senhor.
E eu falei para ela: minha filha, onde habitou o pecado, superabundou a graça. É a graça de Deus sobre a vida da minha sobrinha. E eu creio, irmãos, que muito em breve ela pode até não ficar na minha igreja, mas em uma igreja ela vai ficar. E ela vai passar por essas portas aqui e vai contar o testemunho do que Deus fez na vida dela. Porque a gente precisa ter testemunho para contar. A gente precisa declarar: um dia foi isso, mas hoje é assim. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida dos nossos. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo. Mas é importante nós estarmos no amor de Jesus Cristo. Porque é esse amor que vai fazer com que a gente olhe uma situação diferente. Talvez eu poderia olhar para aquela situação e dizer: que coisa ruim, como eu olhei e disse. Porque eu sou ser humano, irmãos. Foi um ente querido meu que passou por uma situação muito difícil, de vergonha, de dor, de choro, de pranto. Mas o Senhor falou: como que tua oração vai subir se teu coração não estiver limpo? Não é de qualquer maneira que o Senhor recebe a oração, não. A gente precisa pedir ao Senhor: me purifica, me limpa, Senhor. Como que você pode vir aqui participar de um exemplo desse aqui de Santa Ceia, se o seu coração está cheio de ódio, se o seu coração está cheio de mágoa, se o seu coração está cheio de rancor, se você tem algo contra teu irmão? A Bíblia diz que você não pode nem ofertar, irmão. Você tem que ir lá pedir perdão ao Senhor, chegar para o teu irmão e dizer: olha, fiz alguma coisa de errado contigo, me perdoa. E vai lá e oferta. E isso é importante, irmãos. E talvez, irmãos, não é porque ninguém é melhor do que ninguém, não. Mas foi através disso que eu fui vendo a restauração da vida da minha sobrinha. E hoje eu vejo ela assim, ela buscando. Hoje eu saí de casa, ela falou assim: tia, eu quero muito ir para uma igreja. Hoje eu quero ir para a igreja. Talvez se não tivesse acontecido nada disso com ela, ela não teria desejo de estar na casa do Senhor. E às vezes é necessário, irmão, o calo apertar, a gente olhar a situação difícil, para saber que a gente tem um Deus que cuida de nós. Porque o Senhor falou que Ele é o nosso Pai. Mas Ele iria para o céu, mas não iria nos deixar órfãos. Nós temos um Consolador. Nós temos o Espírito Santo. É aquele que nos consola no momento difícil. É aquele que apazigua a situação quando você quer tomar uma atitude. O Espírito Santo está lá dentro de você e diz: não é assim, minha filha. Não é assim o proceder de quem está em Cristo. Você precisa agir diferente. Quem age em Cristo, quem o amor de Deus está em si, não age dessa maneira. Porque é assim que nós vamos nos tornar mais do que vencedor. E no meio disso tudo eu pude ver, Senhor, verdadeiramente. A cada dia a gente vê que o Senhor é conosco. O Senhor tem dado grandes livramentos às nossas vidas. Livramentos esses que até às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não vê e não entende. Irmãos, hoje eu saí de casa, meu esposo sempre vem para a igreja de bicicleta junto com o filho dele. E quando ele foi olhar a bicicleta dele, o pneu da frente estava furado. Ele falou: vou ter que ir de Uber com vocês. Eu falei: vamos. Quando o filho dele foi pegar a bicicleta dele e saiu no portão, chamou o pai: pai, o meu também está furado. Talvez isso seria um motivo para murmurar: Senhor, no dia de ceia a gente está indo para a tua casa, tudo isso acontecendo, mas não. Toma, meu filho, do seu dinheiro de passagem, vai buscar o Senhor. Falei com meu esposo: entra no Uber, vamos todo mundo junto, e nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Porque o Senhor queria dar livramento, irmãos. E quando a gente tem um discernimento sobre isso, irmãos, a gente dá liberdade do Senhor ser o Senhor da nossa vida. Porque quando você não deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida, você faz isso, você murmura, você reclama. E aí quando você chega aqui, você chega tão atribulado que você não consegue nem ouvir a voz de Deus. Porque você já veio com tanto problema, com tanta situação. Aí você fica: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você nem dá atenção ao que Deus tem para falar aqui nesse lugar. E hoje, irmãos, eu creio que se você está aqui nesse lugar, não foi por acaso. Não foi por acaso que você chegou até esse lugar. Porque o Senhor queria palestrar contigo e comigo. O Senhor falou desde o início desse culto, quando começou aqui com a palavra introdutória, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu escudo e o meu broquel. Então o Senhor começou a falar: sou eu quem te guardo. Sou eu que te dou a sombra para você descansar. Sou eu que 10.000 cairão ao teu lado e 1.000 à tua direita, mas você não será atingido. E a irmã Isabelle veio aqui e leu aquele salmo que uns confiam em carro, outros em cavaleiros, mas nós fazemos menção do nosso Deus.
A nossa confiança tem que estar no Senhor. Quando eu e você confiamos no Senhor, a situação pode até ficar difícil, mas Deus vai dar uma direção. E você pode ter certeza que a direção que Deus dá, como Isabelle falou, ela é boa, perfeita e agradável. Porque Deus, Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. A palavra do Senhor vem dizendo: qual é o pai que seu filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma serpente? Não vai. O Senhor sempre vai fazer nas nossas vidas aquilo que é o melhor. Amém? E nesse pouco tempo, foi essa palavra que o Senhor inseriu no meu coração. Eu creio que eu vou sair daqui hoje alimentada, porque a palavra primeiro ela fala comigo e depois é passada para a igreja. Eu creio que você que está ouvindo nessa noite essa ministração, o Senhor está falando também com você que está dentro do seu lar, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de perto, Ele é um Deus de longe, irmão. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que você saia nessa noite com essa palavra. Que ao você sair desse lugar, vier alguém com uma palavra contrária, dizendo uma situação difícil. Não, Deus é fiel. Deus é na minha vida. O Senhor está no controle de tudo. Nada pode me separar do amor que está em Jesus Cristo. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu sou muito grata ao Senhor nessa noite por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.